Sempre fui uma mulher organizada e determinada. Aos 42 anos, consegui equilibrar minha carreira como gerente de projetos com as responsabilidades familiares. Meu marido, John, era focado e ambicioso, ocupava um cargo de gerência em uma grande empresa, o que exigia longas horas de trabalho. Muitas vezes, ele trazia o trabalho para casa. Nós éramos vistos como um casal bem-sucedido, mas nossa rotina intensa começou a criar uma lacuna emocional, especialmente em relação à nossa filha, Molly. Todas as manhãs, eu saía de casa antes do sol nascer. Tomava uma xícara de café apressada, enquanto organizava os últimos detalhes do meu dia. Molly, ainda sonolenta, aparecia de vez em quando na porta da cozinha, com seu pijama e aquele olhar tímido, que eu não conseguia ignorar. "Bom dia, querida", eu dizia, sempre sorrindo, mesmo que por dentro me sentisse apressada e culpada. Ela respondia com um sorriso pequeno, mas algo no jeito como ela baixava os olhos me deixava inquieta. Sabia que minhas longas jornadas de trabalho estavam afetando Molly. Ela passava o dia na escola e, quando voltava para casa, encontrava o apartamento vazio, exceto pelas poucas palavras trocadas com a babá até que eu e John chegássemos tarde da noite. John também começou a perceber que Molly estava ficando mais solitária. Tivemos algumas conversas sobre isso, e ele sugeriu uma solução que, à primeira vista, parecia prática. E se nos mudássemos para a casa dos meus pais? Ele sugeriu uma noite, enquanto revisava planilhas no laptop ao meu lado no sofá. Eles têm falado disso há um tempo. Molly teria companhia, e eles poderiam ajudar enquanto estamos no trabalho. Hesitei por um momento. Sempre tive uma relação cordial com os pais do meu marido, Michael e Elizabeth, mas nunca fomos particularmente próximos. Eles eram rígidos e tinham expectativas muito claras sobre como a vida deveria ser conduzida. Ainda assim, a ideia de Molly ter companhia durante o dia e não se sentir mais tão sozinha parecia muito atraente. "Acho que seria bom para Molly ter mais companhia", respondi, observando o rosto cansado da minha filha, que naquela noite foi para a cama sem reclamar. A decisão foi rápida. Reformamos a casa para que pudéssemos morar todos juntos, mas com certa privacidade. O primeiro andar seria deles, e nós ocuparíamos o segundo. A casa era espaçosa, rodeada pela natureza. Parecia o ambiente perfeito para Molly, que adorava brincar ao ar livre. Além disso, a mudança parecia aliviar o peso que eu e John sentíamos por deixá-la tantas horas sozinha. Os primeiros meses após a nossa mudança foram, aparentemente, tranquilos. Eu me sentia satisfeita com a nova rotina. A casa era maior, o ambiente mais acolhedor, e Molly finalmente tinha a companhia constante dos avós, o que deveria aliviar a solidão que ela sentia quando John e eu trabalhávamos. Mas, aos poucos, pequenos sinais de alerta começaram a surgir, despertando algo dentro de mim, uma inquietude que eu não conseguia ignorar. Molly, que antes adorava correr pelo jardim, explorar o quintal e se aventurar ao ar livre, de repente começou a evitar o primeiro andar da casa, onde os avós moravam. Ela passava mais tempo no quarto ou, às vezes, se trancava no escritório que eu dividia com ela. Perguntei várias vezes por que ela não ia brincar com os avós ou passar um tempo com eles, mas Molly apenas encolhia os ombros, desviando o olhar, como se não quisesse falar sobre o assunto. Certa noite, durante o jantar, fiquei especialmente atenta à interação entre Molly e sua avó, Elizabeth. A conversa entre nós fluía normalmente, até que Elizabeth começou a fazer perguntas a Molly. Notei algo diferente, uma tensão que não estava ali antes. Cada vez que Elizabeth falava, Molly ficava visivelmente desconfortável, mexendo nos talheres e evitando olhar para qualquer um de nós. John, claro, estava tão concentrado no trabalho que não percebeu a atmosfera estranha entre a mãe e a neta. "Como foi a escola hoje, Molly?" perguntou Elizabeth, sorrindo, em seu tom habitual. Molly respondeu de forma breve, quase murmurando. "Foi normal." "Só normal?" Elizabeth insistiu, tentando puxar mais conversa, mas Molly não reagiu. Continuou mexendo na comida, sem entusiasmo. Eu observava tudo, sentindo um leve desconforto crescer dentro de mim. Aquela não era minha filha.
Molly costumava ser mais falante, especialmente com os avós. Agora, parecia retraída, quase assustada. Algo não estava certo, mas eu ainda não sabia o que era. Depois do jantar, enquanto eu lavava os pratos, Molly apareceu ao meu lado. Sua presença silenciosa me fez olhar para ela com uma mistura de curiosidade e preocupação. Mãe, posso tomar banho com você hoje? Ela perguntou, a voz baixa e hesitante, como se estivesse pedindo permissão para algo incomum. Fiquei surpresa com o pedido. Molly, mesmo pequena, sempre foi uma menina independente, especialmente em relação ao banho. Era uma das poucas coisas que ela fazia sozinha, com orgulho. Claro, querida. Mas por que você quer que eu vá com você? Tentei soar calma, mesmo que por dentro minha mente estivesse começando a se encher de dúvidas. Só não quero tomar banho sozinha, ela respondeu, evitando meu olhar. Durante o banho, Molly ficou em silêncio o tempo todo. Percebi que ela evitava a água, como se estivesse desconfortável ou com medo. Ela permaneceu perto de mim e preferiu usar apenas o chuveiro em vez de entrar na banheira, o que era totalmente incomum. Estranhei e perguntei, Molly, você sempre adorou tomar banho de banheira. Por que não quer entrar hoje? Ela evitou responder diretamente, murmurando, só queria fazer diferente hoje, mãe. Havia algo na resposta dela que me deixou desconfiada. Eu sentia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. O comportamento de Molly estava ficando cada vez mais estranho, e embora eu ainda não soubesse o motivo, tinha certeza de que aquilo não era apenas uma fase. Mais tarde naquela noite, depois que Molly foi para a cama, decidi falar com John sobre minhas preocupações. Talvez ele tivesse notado algo também. Você não acha que Molly está agindo de forma estranha ultimamente? Perguntei, tentando não soar alarmada, enquanto John fechava o notebook. Estranha como? Ele perguntou, sem tirar os olhos dos relatórios que estava revisando. Ela parece assustada. Ela quase não fala com sua mãe. E hoje à noite, ela pediu para tomar banho comigo, o que ela nunca faz, expliquei, preocupada, tentando conectar os pontos em minha cabeça. John deu de ombros, como se fosse algo trivial. Talvez seja só uma fase. Ela está se ajustando a tudo. Minha mãe é ótima com ela, sempre foi. Não tem motivo para se preocupar, Sarah. Molly vai se acostumar. Eu queria acreditar nas palavras de John, realmente queria. Mas não conseguia. A inquietude dentro de mim crescia a cada dia. Continuei observando Molly com mais atenção, notando o medo que ela demonstrava em relação à avó, Elizabeth. Era sutil, mas estava lá, presente em pequenos gestos e olhares. Com o passar dos dias, a tensão entre Molly e Elizabeth ficou mais evidente. O desconforto que minha filha sentia perto da avó era inegável. Eu sabia que algo estava acontecendo, algo que Molly ainda não tinha coragem de me contar. Foi durante uma simples aula de natação que o mundo começou a desmoronar. Molly sempre adorou a piscina, desde pequena. Ela ficava animada toda vez que tinha aula de natação na escola. Mas, naquela manhã, tudo parecia diferente. Ela saiu de casa mais quieta do que o habitual, e embora eu tenha percebido, não imaginei que fosse algo grave. Eu estava no meio de uma reunião no trabalho quando o telefone tocou. Olhei para o número e vi que era da escola. Meu coração deu um salto no peito. Atendi rapidamente e do outro lado da linha, a professora de Molly soava alarmada. Senhora Sarah, sua filha desmaiou durante a aula de natação. Chamamos a ambulância e ela já foi levada para o hospital. A senhora precisa vir agora. Meu corpo congelou. Por um instante, não consegui sequer processar as palavras. Molly, desmaiou? Mas ela estava bem naquela manhã, certo? Respirei fundo e tentando me manter calma, informei meu chefe que precisava sair. Corri para o hospital, minha mente acelerada com pensamentos e medos. O que poderia ter acontecido? Ao chegar ao hospital, a cena que me recebeu foi de alívio momentâneo.
Molly estava deitada em uma cama, adormecida, com os lábios rosados e sua respiração regular. Ela parecia tranquila, o que me fez respirar um pouco mais facilmente. Contudo, o medo ainda dominava cada parte do meu corpo. Aproximei-me, toquei sua mão suavemente e sussurrei: "Minha querida, o que aconteceu com você?" John chegou logo depois, preocupado, mas mantendo sua habitual compostura. Ele sempre foi mais racional que eu nesses momentos, e de certa forma, sua calma me ajudava. Conversamos brevemente com a enfermeira antes que o médico viesse nos atualizar. "Sua filha está estável agora", o médico começou, enquanto olhava para as pranchetas. "Ela teve um episódio de hiperventilação severa, provavelmente causado por um ataque de pânico enquanto estava na piscina." "Ataque de pânico?" Fiquei confusa. Molly nunca tinha mostrado sinais de medo em relação à água. Na verdade, ela sempre amou nadar. Nada disso fazia sentido. Eu queria respostas, e antes que eu pudesse fazer mais perguntas, o médico me surpreendeu com uma pergunta dele: "Como é o relacionamento de Molly com os avós?" Eu e John trocamos olhares. Fiquei ainda mais confusa. "Com os avós?" Perguntei, franzindo a testa. "Não entendo. O que os avós dela têm a ver com isso?" O médico olhou para mim com uma expressão sombria, como se estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça invisível. John, por sua vez, parecia não dar muita importância à pergunta. "Os pais de John cuidam muito bem de Molly", expliquei. "Eles moram conosco e estão sempre por perto." John interveio, quase defensivamente. "Meus pais são excelentes com ela. Não há nada de errado. Elizabeth é uma avó maravilhosa." O médico ficou em silêncio por alguns instantes, mas sua pergunta tinha plantado uma semente de preocupação na minha mente. O que ele estava insinuando? Poderia haver algo que eu não estava enxergando? "Eu entendo", o médico disse calmamente. "É apenas uma precaução. Quando crianças têm episódios de pânico como esse, gostamos de explorar todos os possíveis fatores de estresse." John parecia já ter descartado a questão, mas eu não consegui fazer o mesmo. O que estava acontecendo com Molly? Por que, de repente, ela teria um ataque de pânico na piscina, um lugar que sempre lhe trouxe tanta alegria? E por que o médico mencionou os avós? Algo dentro de mim me dizia que aquilo não era coincidência. Enquanto John tentava me acalmar, dizendo que o médico estava apenas exagerando, eu não podia deixar de sentir que havia algo mais profundo em tudo aquilo. E, naquele momento, pela primeira vez, a tranquilidade que eu tentava manter começou a se desfazer. Aquele simples colapso na piscina não era apenas um incidente isolado. Eu podia sentir. Algo muito mais sério estava se desenrolando diante de mim, e eu precisaria encontrar as respostas, por mais dolorosas que fossem. Após o colapso de Molly na piscina, a pergunta do médico sobre o relacionamento dela com os avós continuava ecoando na minha mente. Algo estava errado, e eu não podia mais ignorar os sinais. O comportamento de Molly ficava cada vez mais estranho, e eu sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo. A ideia de que algo estivesse ocorrendo sob meu teto, sem que eu soubesse, me consumia. Molly estava cada vez mais distante, e sua interação com a avó Elizabeth, antes aparentemente normal, agora parecia envolta em um manto de tensão e medo. Ela evitava Elizabeth, recusava-se a ficar no primeiro andar da casa, e até mesmo os banhos, que antes adorava, agora a deixavam ansiosa. Cada vez que eu perguntava o que havia de errado, Molly evitava a resposta, e seu silêncio só aumentava minha preocupação. Foi então que decidi tomar uma atitude. Se Molly não conseguia ou não queria me contar o que estava acontecendo, eu descobriria por conta própria. Instalar câmeras escondidas parecia a única forma de entender o que se passava na casa quando eu e John não estávamos presentes. Fui cuidadosa para que ninguém, nem mesmo John, soubesse do que eu estava fazendo. Não queria acusar ninguém sem provas, mas algo dentro de mim gritava que eu precisava agir. Instalei as câmeras no andar de baixo, especialmente nas áreas onde Molly passava mais tempo com Elizabeth, a sala, a cozinha e o banheiro.
parte de mim esperava não encontrar nada, queria acreditar que eu estava exagerando, que tudo não passava de uma fase que Molly estava atravessando. Mas, em meu coração, eu já sabia que a verdade seria devastadora. Na primeira noite em que sentei para revisar as gravações, fiquei ansiosa. As primeiras horas não mostravam nada fora do comum, Molly fazendo suas tarefas, Elizabeth na cozinha, tudo parecia normal. Até que algo começou a chamar minha atenção. Em uma das gravações, vi Elizabeth levando Molly para o banheiro. Meu coração acelerou enquanto eu observava a cena se desenrolar. Molly parecia hesitante, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu estava prestes a descobrir algo que nunca imaginei. O que deveria ser um simples banho se transformou em um pesadelo. Vi, incrédula, Elizabeth segurando Molly firmemente e forçando sua cabeça para baixo na água. Minha filha lutava, se debatendo desesperadamente, mas Elizabeth não parava. Ela afogava repetidamente, sem mostrar nenhum sinal de compaixão ou hesitação. O olhar de terror no rosto de Molly enquanto ela tentava emergir era devastador. Minha mente gritava enquanto assistia à cena. Como era possível que aquela mulher, que sempre se mostrava tão gentil e carinhosa, pudesse fazer algo assim? Elizabeth estava torturando minha filha, afogando-a na banheira sem remorso, sem piedade. E cada vez que Molly conseguia levantar a cabeça, ofegante e chorando, Elizabeth a empurrava de volta para a água. Meu estômago revirava a cada segundo daquela filmagem. As peças finalmente se encaixaram. Molly evitava a banheira por causa do trauma, e seu comportamento retraído era resultado do abuso que sofria nas mãos da avó. Elizabeth, que até então parecia uma avó amorosa, era a verdadeira causa do medo de Molly. Desliguei o vídeo, minhas mãos tremendo. Eu estava cheia de raiva, culpa e desespero. Como não percebi antes? Como deixei que isso acontecesse debaixo do meu próprio nariz? Meu coração se partia ao pensar no quanto Molly havia sofrido, e eu sabia que não poderia permitir que isso continuasse. Eu tinha as provas. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Agora, precisava confrontar Elizabeth, acima de tudo, garantir que Molly nunca mais passasse por algo assim. Eu sabia que não podia mais adiar o inevitável. As imagens das câmeras rodavam na minha mente incessantemente, e cada vez que olhava para Molly, sentia um nó na garganta. Não podia manter o silêncio, não depois do que descobri. A única forma de proteger minha filha seria revelando a verdade, por mais dolorosa que fosse. E o primeiro passo seria contar a John. Escolhi o momento em que Molly já estava dormindo. John estava sentado no sofá, ainda mexendo no laptop, como sempre fazia. Aproximei-me, sentindo meu coração bater mais rápido, a tensão se acumulando dentro de mim. Eu não sabia como ele reagiria, mas sabia que ele precisava ouvir a verdade. John, precisamos conversar, minha voz saiu baixa, mas firme. Ele levantou os olhos do laptop, percebendo imediatamente que algo estava errado. Fechou a tela e se concentrou em mim. O que houve, Sarah? Você parece preocupada. Respirei fundo e, com mãos trêmulas, peguei o pendrive com as gravações das câmeras. Coloquei no laptop dele e esperei, sentindo meu estômago revirar. Não disse nada, apenas deixei o vídeo rodar. John, no início, assistia em silêncio, sem entender o que estava acontecendo. Mas à medida que a cena do banheiro se desenrolava, seu rosto foi mudando. Ele começou a respirar mais rápido, seus olhos arregalados de incredulidade. A cada vez que Elizabeth afogava Molly, eu via a dor e o choque se aprofundarem em seu rosto. Quando o vídeo terminou, John simplesmente não conseguia falar. Ele fechou os olhos por um momento, balançando a cabeça como se tentasse negar o que acabará de ver. Eu nunca soube disso, Sarah, ele sussurrou, sua voz falhando. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu confiei nela. Como ela pôde fazer isso? A dor e o desespero em sua voz eram palpáveis. John sempre acreditou no melhor de sua mãe, a mulher que o criou e que ele considerava uma avó amorosa para nossa filha. Ver aquilo, perceber que a própria mãe estava aterrorizando nossa filha,
foi devastador para ele. Eu realmente não sabia, ele continuou, ainda em choque, sua voz tremendo. Como eu pude ser tão cego? John colocou as mãos na cabeça, balançando-a em descrença, como se estivesse tentando processar a realidade. Ver sua mãe, a mulher que ele sempre viu como carinhosa e gentil, transformada em uma figura cruel e abusiva, era algo que ele nunca imaginou. O peso dessa revelação caiu sobre ele de uma forma quase física. Eu coloquei minha mão no ombro dele, tentando oferecer algum consolo, mas sabia que não havia muito a ser dito naquele momento. John estava arrasado. A confiança que ele sempre teve em sua mãe estava destruída, e ele se sentia impotente, como se tivesse falhado em proteger a própria filha. Sarah, o que vamos fazer? Ele perguntou, com a voz sufocada, olhando para mim com desespero nos olhos. Como eu deixei isso acontecer? Molly, nossa filha. Eu nunca vou me perdoar por não ter percebido antes. Não é sua culpa, John, respondi suavemente, mas com firmeza. Ninguém poderia imaginar isso. Mas agora sabemos. E a única coisa que importa é que vamos proteger Molly. Não podemos permitir que Elizabeth a machuque mais. John, mesmo em meio à sua dor, se ergueu. Ele sabia que, apesar de tudo, a prioridade agora era garantir que nossa filha estivesse segura. Ele me olhou, e em seus olhos eu vi a determinação surgir. Farei qualquer coisa para proteger Molly, ele disse, a voz firme, embora ainda machucada. Não importa o que isso custe. Eu sabia que, apesar do choque, John era um homem de bom coração. Ele estava completamente arrasado com o que descobrimos, mas seu amor por Molly era inabalável. Ele não hesitou em apoiar a decisão de afastar Elizabeth de nossas vidas e garantir que Molly nunca mais passasse por algo parecido. Naquela noite, sentados lado a lado, tomamos a decisão de confrontar Elizabeth e denunciar o que ela havia feito. Eu sabia que não seria fácil, e que isso destruiria a relação de John com sua mãe. Mas também sabia que, juntos, faríamos tudo para proteger nossa filha e garantir que ela nunca mais sofresse nas mãos de alguém em quem confiávamos tanto. Quando John e eu finalmente decidimos confrontar Elizabeth, estávamos preparados para uma reação, mas não para o que realmente aconteceu. Entramos na sala onde ela estava, e a tensão era palpável. John começou a falar, sua voz carregada de dor e confusão. Mãe, precisamos conversar sobre o que você fez com Molly, ele disse, suas palavras soando como uma mistura de desespero e incredulidade. Elizabeth, sentada na poltrona, ergueu os olhos lentamente, seus lábios formando um sorriso frio. Ela parecia não entender do que estávamos falando. Negou tudo inicialmente, seu rosto permanecendo inexpressivo, como se nada tivesse acontecido. O que você quer dizer? Eu não fiz nada, respondeu ela, em um tom que me fez arrepiar. Mas conforme John e eu insistíamos, explicando o que vimos nas gravações, Elizabeth começou a se desestabilizar. Seus olhos começaram a se arregalar e ela começou a dizer coisas desconexas. Eu amo a Molly, vocês sabem disso. Mas, o mal está dentro dela. Ela precisa ser purificada, disse, sua voz ganhando um tom sombrio. Fiquei gelada. John e eu trocamos olhares, e o que vi nos olhos dele foi puro medo. Elizabeth continuava a falar, cada vez mais agitada. As vozes, elas me disseram que, se eu não fizesse isso, Molly poderia morrer. Eu só queria protegê-la. Elizabeth falava com uma urgência perturbadora, como se acreditasse piamente no que estava dizendo. A cada frase, ficava mais claro que algo estava terrivelmente errado. Elizabeth não estava apenas racionalizando seus atos. Ela estava ouvindo vozes, vendo perigos onde não havia, e acreditava que machucar Molly era sua forma de salvá-la. John colocou a mão na testa, desesperado, sem saber como reagir. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Sabia que gritar ou acusar Elizabeth naquele momento não adiantaria. Seu comportamento ia além do abuso físico. Ela estava claramente mentalmente instável. Olhei para John, que, mesmo em sua confusão, parecia ter chegado à mesma conclusão que eu.
denunciá-la à polícia não resolveria o problema. Elizabeth precisava de ajuda médica, e rápido. Mãe, nós vamos te ajudar, John disse, a voz tremendo. Vamos levá-la a um médico. Isso não está certo. Elizabeth, ainda em meio a delírios, olhou para ele com desconfiança, mas não protestou. Ela parecia perdida em seu próprio mundo, onde sua realidade estava distorcida por vozes que só ela podia ouvir. Sabíamos que o próximo passo seria crucial. Algo estava muito errado, e não podíamos deixá-la continuar sem tratamento. No dia seguinte, levamos Elizabeth ao médico. Eu estava nervosa, mas também aliviada por finalmente fazer algo. John estava devastado, a dor estampada em seu rosto. Ele segurava minha mão com força enquanto esperávamos a consulta. Depois de algumas horas de avaliação, o médico nos chamou para sua sala. Elizabeth foi avaliada por um psiquiatra, e o diagnóstico veio com uma clareza dolorosa: esquizofrenia. Sua mãe está sofrendo de esquizofrenia, uma doença mental que pode causar delírios e alucinações. As vozes que ela mencionou são alucinações auditivas, muito comuns nesse tipo de transtorno, explicou o médico, de maneira calma e objetiva. Senti meu coração afundar ao ouvir aquilo. Era assustador pensar que Elizabeth vinha sofrendo em silêncio com essa doença, enquanto nós, cegamente, acreditávamos que ela estava no controle. Isso explica o comportamento dela com Molly, o médico continuou. Para ela, os delírios eram reais. Ela realmente acreditava que precisava proteger sua neta, mas, sem o tratamento adequado, sua mente distorceu a realidade e o comportamento se tornou agressivo. John não conseguia falar. Ele balançava a cabeça, processando tudo o que o médico dizia, com lágrimas nos olhos. Então, ela estava doente esse tempo todo e a gente não sabia, ele murmurou, quase para si mesmo. O médico assentiu. É importante que ela comece o tratamento imediatamente. Com os medicamentos corretos, como antipsicóticos, ela pode estabilizar suas alucinações e ter uma melhora significativa. Mas é um processo que levará tempo. John e eu nos olhamos e, apesar do choque, havia uma sensação de alívio. Finalmente entendíamos o que estava acontecendo, e havia um caminho a seguir. Não seria fácil, mas havia esperança. Elizabeth não era cruel por natureza, ela estava sendo vítima de sua própria mente, e agora precisávamos ajudá-la a se curar. Vamos fazer o que for necessário para ajudar minha mãe, John disse com determinação, ainda que sua voz estivesse embargada. Enquanto o médico explicava o tratamento, senti uma onda de compaixão por Elizabeth. Ela, assim como Molly, estava sofrendo. Com o início do tratamento de Elizabeth, as vozes em sua cabeça começaram a desaparecer, e ela começou a se dar conta do que havia feito. O remorso foi imediato, especialmente quando lembrava dos momentos em que machucou Molly. Chorava sozinha, repetindo que não sabia como pôde fazer aquilo. Enquanto Elizabeth seguia em sua recuperação, John e eu decidimos que Molly também precisava de ajuda. Levamos nossa filha a um psicólogo para que ela pudesse começar a processar o trauma e entender o que havia acontecido com a avó. Molly começou suas sessões de terapia aos poucos, ainda hesitante em compartilhar suas emoções. Durante as primeiras sessões, o psicólogo trabalhava para construir confiança e, com o tempo, Molly finalmente começou a abrir seu coração. Ela revelou o medo profundo que sentia de Elizabeth, mais importante, a razão pela qual nunca contou nada para mim. Molly explicou que, em meio aos abusos, sua avó dizia que aquilo era necessário para protegê-la. Elizabeth, com sua mente confusa pela esquizofrenia, a manipulava, fazendo-a acreditar que, se contasse a alguém, algo terrível aconteceria com ela ou com a família. A manipulação emocional foi tão profunda que Molly passou a acreditar que o silêncio era sua única opção. Ela, por ser tão jovem, não conseguia entender por que alguém que deveria protegê-la, como sua avó, estava lhe fazendo mal. A confusão e o medo a mantiveram calada, e a culpa a consumia. Molly sentia que, de alguma forma, poderia ser culpada pelo que estava acontecendo. Com a ajuda do psicólogo, Molly começou a entender que ela não era culpada pelo que aconteceu e que o comportamento da avó foi resultado de uma doença.
O terapeuta ajudou a processar suas emoções e a lidar com o trauma, permitindo que ela começasse a se libertar do peso de ter guardado tudo para si. A cada sessão, Molly ficou mais forte, entendendo que seu silêncio não foi uma escolha deliberada, mas uma reação à manipulação e ao medo. Durante uma das conversas familiares, Michael, o avô de Molly, confessou que nunca soube o que estava acontecendo. Elizabeth, em sua paranoia induzida pela esquizofrenia, acreditava que tudo o que fazia com Molly deveria ser feito em segredo. As vozes que ela ouvia diziam que a purificação da neta precisava ser mantida longe dos olhos de todos, inclusive do marido, para ser eficaz. Michael, que sempre confiou na esposa e jamais suspeitou de suas ações, se sentiu devastado ao descobrir a verdade. Ele lamentou profundamente nunca ter percebido o sofrimento da neta. Seu arrependimento era genuíno, mas também havia alívio em saber que Elizabeth não havia agido por crueldade intencional, e sim sob a influência de uma doença mental que a controlava. Elizabeth, completamente arrependida, pediu perdão a Molly, admitindo que estava doente e que suas ações, embora dolorosas, nunca foram fruto de maldade. Molly, com o apoio da terapia, entendeu que tanto o avô quanto a avó foram vítimas de circunstâncias além de seu controle. Esse entendimento foi essencial para que Molly desse o passo difícil, mas necessário, de perdoar sua avó. O perdão, apesar de desafiador, foi o início da reconstrução da relação familiar. Depois de tudo o que passamos, finalmente começamos a encontrar a paz. Elizabeth estava respondendo bem ao tratamento e sua saúde mental se estabilizava a cada dia. As vozes tinham desaparecido, e ela, com o coração pesado de arrependimento, tentava reconstruir os laços que havia perdido, especialmente com Molly. Ver a minha sogra melhorar, aceitar sua culpa e tentar reparar o que fez foi doloroso, mas também trouxe um certo alívio. Molly, nossa querida filha, também estava se curando. A terapia fez uma diferença enorme. John e eu conversamos muito sobre o futuro e decidimos que nossa família precisava de um recomeço. Nós nos mudamos da casa do meu sogro para uma nova casa, um lugar que simbolizava um novo capítulo para todos nós. Michael, meu sogro, sempre esteve ao nosso lado. Mesmo sem saber o que estava acontecendo com Elizabeth, ele sofreu muito ao descobrir a verdade. No entanto, estava aliviado ao vê-la melhorar e grato por sua neta estar se recuperando. A relação entre Molly e Elizabeth começou a florescer novamente. Nos primeiros encontros, Molly ainda estava tímida, e Elizabeth, cheia de arrependimento, tinha dificuldade em encontrar as palavras certas. Mas com o tempo, elas começaram a compartilhar momentos felizes. Vi Molly sorrir novamente ao lado da avó, e pela primeira vez em meses, senti que estávamos realmente superando o trauma. Lembro-me de um dia, em especial, em que Molly e Elizabeth passaram a tarde no jardim plantando flores juntas. O riso de Molly ecoou pela casa, e por um momento tudo parecia normal de novo. Elizabeth olhou para mim com lágrimas nos olhos e agradeceu por não termos desistido dela. Nosso novo começo não foi fácil, mas era necessário. A cada dia, a confiança era reconstruída, os laços se tornavam mais fortes e a dor ficava um pouco mais para trás. Eu aprendi que o amor e o perdão, embora difíceis de conceder, são a chave para a cura verdadeira. Hoje, seguimos em frente como uma família unida. Elizabeth, John, Michael, Molly e eu encontramos nosso caminho de volta uns para os outros. Não importa o que aconteceu, conseguimos superar, mais fortes e mais conectados do que nunca. E apesar das adversidades, construímos uma nova vida cheia de carinho, compreensão e alegria. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história. Até a próxima!